Paz, Shalom, Atos 24:15. O apóstolo Paulo declara que ele tem a mesma esperança em Deus, e nós também, se defende de seus acusadores, a saber, que haverá ressurreição tanto dos justos como dos injustos. O céu como destino, querido. Você não pode ter dúvidas que há vida após a morte. E é bom saber disso, que os mortos em Cristo Jesus podem voltar a viver. Sim, porque ajudará a consolar seus entes queridos, a não ter medo da morte e te dá esperança de continuar vivendo, não nesse corpo, mas num corpo glorioso. Aleluia. Existem 9 casos de ressurreição na Escritura no mesmo corpo, que depois morreram. O filho da sunamita pelo profeta Eliseu, 2 Reis capítulo 4. Um defunto jogado dentro da sepultura do profeta Eliseu, que reviveu quando seus ossos tocaram nos ossos do profeta, 2 Reis capítulo 13. O filho da viúva de Serepta pelo profeta Elias, Reis capítulo 17. Na morte de Jesus, muitos corpos dos santos saíram da sepultura, Mateus 27. A filha de Jairo, também pelo nosso Senhor Jesus Cristo, Marcos capítulo 5, 21. O filho da viúva de Naum, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, Lucas capítulo 7. A de Lázaro, o mais extraordinário, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, João capítulo 11. A de Dorcas, pelo apóstolo Pedro, Atos capítulo 11. De Eutico, pelo apóstolo Paulo, Atos capítulo 20. Reflita comigo. Todos os cronistas, profetas, o médico Lucas, que registraram esses acontecimentos, não houve controvérsia, questionamento dos familiares, da vizinhança. Por quê? E por fim, do próprio Senhor Jesus, num corpo glorioso. Mateus capítulo 28. Querido, você crê nisso? Na ressurreição? Eu sou cristão, porque acredito na ressurreição de Cristo e na minha. Sabemos que na morte de uma pessoa, esses corpos podem ser cremados, outros comidos pelo peixe ou feras, sepultados ou simplesmente desaparecem. Porventura poderão esses corpos voltar a viver? No capítulo 1 de Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo nos dá uma ideia de agricultor. O que tu semeias não vivificará, se primeiro não morrer, e quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como o de trigo ou de outra semente qualquer, mas Deus dá-lhe o corpo como Ele quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Quanto à natureza da ressurreição, usando a metáfora da semente, Paulo explica que ao semear não se planta o corpo que nascerá, mas apenas uma semente nua, como a de trigo. Deus, então, dá a cada semente o corpo que ele é próprio, um novo fruto, e não o velho que morreu. Entendeu? Assim será quando formos enterrados, plantados naquele cemitério. Esse corpo não voltará mais, e sim um novo corpo glorioso. Na verdade, a palavra cemitério vem do grego thanatos, que significa lugar de dormir. Então, concluímos que as pessoas que morrem estão simplesmente dormindo um pouquinho e não saberão se foram dias, meses ou anos. Quando dormirmos, se alguém for na sua casa à noite, você não saberá se outra pessoa não te contar, certo? Preste atenção. Deus não fez o homem do pó da terra, Gênesis capítulo 2, e quando Adão morreu não foi para o pó da terra, onde todos nós também iremos? Ora, se Deus teve o poder de fazer o homem do pó da terra, não pode trazer do pó da terra um novo homem? É claro que sim. E esta casa que receberemos pelas mesmas características da primeira, porém perfeitamente adaptável na terra e no céu. O médico Lucas narra no capítulo 24 que 2 discípulos iam para Emaús, uns 12 quilômetros de Jerusalém, depois da crucificação de Cristo, e estavam conversando sobre o ocorrido, quando um dos viajantes o alcançou e eles não o reconheceram que era Jesus. Eles tiveram o seminário completo em poucas horas. Quando chegaram na sua aldeia, estando eles à mesa, Jesus, tomando o pão, abençoou, e tendo-lhe partido, lhe deu. Parece uma ceia. Então eles abriram os olhos e eles o reconheceram. E Jesus desapareceu da presença deles. Esse corpo ressurreto podia atravessar as portas ou paredes, aparecer ou desaparecer, inclusive hoje. Queremos ver Jesus, mas as trevas, as dúvidas, a distância, ou mesmo queremos ver um homem de barba, cabelos longos, só que agora está semelhante a um anjo. Ele apareceu também aos discípulos e eles ficaram perturbados. O Evangelho de Lucas, no capítulo 24, diz: Vede as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus demonstra seu corpo físico para que eles possam ter certeza de que é ele mesmo, e não um espírito. Tendes alguma coisa aí para comer?
Apresentar um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Podia comer, mas não precisava. A ressurreição do nosso corpo será invulnerável, imperecível, imortal, eterno, não se modificará, vivificado, igual ao nosso Senhor Jesus Cristo. João capítulo 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a eles, porque assim como é, o veremos. A nossa esperança da futura glorificação e semelhança com Cristo quando veremos face a face. Quem vai morar no céu? A quem vencer. Eu farei a coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Apocalipse 3. Nova Jerusalém, tudo novo, não há remendo, e também o meu novo nome. Então, seja o vencedor. Não sabeis vós que os que correm nos estados, todos na verdade correm, mas um só é que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. Que o Senhor os abençoe.